Hoje, dia 2 de outubro, né, nós estamos em Brasília, participando de uma reunião de trabalho aqui e tive a oportunidade de conversar com o professor René Mendes. O professor René Mendes tem uma longa trajetória de contribuições, a gente pode dizer assim, no campo da saúde em geral, saúde coletiva, saúde em especial na saúde do trabalho, do trabalhador, na medicina do trabalho. Professor, para começo de conversa, muito obrigado pela oportunidade da gente ter essa conversa aqui hoje. Nós estamos fazendo esse registro para o canal YouTube do Fórum Acidentes de Trabalho. E eu queria que, para iniciar, você, René, se apresentasse. René por René, como prefere se apresentar? Muito bom, queria agradecer a oportunidade de ter essa conversa registrada. Na verdade, o Fórum Acidentes de Trabalho e o professor Gilberto e outros que coordenam o Fórum e que têm feito essas entrevistas são meus amigos, meus colegas, me conhecem, mas sempre faz parte desta conversa, desse diálogo, uma breve autoapresentação. E a gente faz, tanto cronologicamente, René Mendes, 74 anos dentro de 2 meses, gaúcho, paulista, mineiro, alagoano. Fui subindo na vida, segundo foram escolhas ou circunstâncias. Depois voltei de Maceió, onde permaneci 1 ano, 2017, outra vez em São Paulo. O próximo estágio talvez seja com São Pedro, mas espero que antes de chegar em São Pedro, permaneça em São Paulo mais alguns anos e tenho expectativa de vida longa, até por uma questão de DNA e vontade de viver. Meu pai está com 98 anos, super lúcido e não dá sinais de que esteja desistindo de viver. E, então tenho pelo menos mais uns 24 anos aí pela frente, a julgar pela idade que meu pai está, por enquanto, puxando e nos incentivando que sigamos o seu exemplo. Minha trajetória, como já foi dito pelo professor Gilberto, é uma trajetória dedicada. Na verdade, tenho que voltar um pouquinho. Minha trajetória começa aos 12 anos trabalhando na construção civil, e depois como office boy a partir dos 14 anos, e depois no banco. Fui bancário por 5 anos e tenho uma trajetória de trabalho desde 12 anos de idade, tenho 74, portanto são 62 anos de trabalho ininterrupto, mas com diferentes versões, diferentes modalidades, inclusive atualmente numa fase muito gostosa da vida que se pode selecionar e escolher o que quer fazer. Então, Gilberto, minha trajetória, como você mencionou, é na área da saúde, medicina pela Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, formado em 71, e daí para frente saúde pública, Faculdade de Saúde Pública em São Paulo, onde fiz a especialização, mestrado, doutorado e docência, e depois a trajetória acadêmica pela Unicamp e o FMG, e outras atividades múltiplas em funções públicas de governo, tanto municipal, que foi Paulínia, onde eu iniciei minha carreira, vinculado ao Unicamp, mas atuando aqui na jurisdição de Paulínia, quanto depois do governo do Estado de São Paulo como secretário adjunto, e em Brasília por 2 ocasiões, aqui em Brasília, onde está sendo gravado, e no trabalho internacional com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, em Washington, mas já antes como consultor, e com a OIT. E eu sempre estive ou na universidade ou em atividades públicas de governo municipal, estadual, nacional e em atividades internacionais através do Sistema Nações Unidas. Estou muito feliz por ter feito essa trajetória e cada vez mais livre, cada vez mais me sentindo mais próximo de mim mesmo, nas escolhas, nos posicionamentos e no que acredito, no que valorizo. Agradeço por esta oportunidade de conversarmos um pouco com o senhor Gilberto, e também por quem eu nutro uma estima muito grande entre amizade e respeito. Vida longa, professor René. Primeiro. Esperamos. René,
A gente conversou aqui um pouco antes, então vamos começar te pedindo que fale um pouco do seu trabalho atual. Depois que você coordenou aquele belíssimo trabalho do dicionário de saúde e segurança do trabalhador, né? Você começou a trilhar outros caminhos de contribuição, inclusive encarando uma tarefa que eu diria da maior atualidade, da maior importância, que é essa do estudo dos impactos na saúde dessas novas morfologias do trabalho. Você podia contar o que está fazendo, como é que foi essa escolha? Na verdade, estava procurando o que fazer, porque como disse, eu nunca parei, mas eu queria fazer alguma coisa especial ou diferente. E a experiência com o dicionário, como já foi mencionado pelo Sr. Deberto, é uma experiência que surgiu num clique, caminhando por Pajuçara, praia de Pajuçara em Maceió. Eu estava conversando com a Ana Paula, minha esposa, e disse: quero fazer alguma coisa grande e que possa ter dimensões muito maiores do que a área médica, que é a minha origem. E surgiu a ideia do dicionário, que começou pequena e cresceu muito, e eu tive uma experiência fascinante de interagir mesmo, com 522 autores das mais diferentes áreas do conhecimento, e passando por filosofia, teologia, até as engenharias, a economia, a administração, política, inclusive da área médica, até de diferentes especialidades. E o bem-sucedido dicionário, que é uma obra que justamente não só tinha um perfil multiprofissional, como de múltiplos olhares, ele também tem o seu objetivo, ele ainda está válido, ele talvez não seja um sucesso editorial, por várias razões, inclusive porque se lê pouco atualmente, mas ele me oportunizou transitar com diferentes profissões, diferentes instituições, tanto no país como no exterior. E quando eu vou, depois do lançamento do dicionário, que foi no ano 2018, nós estamos agora em 2019, 2018 foi gasto todo nos lançamentos do dicionário, houve mais de 30 lançamentos no Brasil e no exterior. Eu estava à busca de como prosseguir transitando em várias áreas de conhecimento, inclusive por uma premissa que nós, como o Sr. Deberto e muitos de vocês que estão ouvindo essa entrevista, entendem que o adoecimento, os problemas de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras não são problemas de natureza médica, não são problemas de natureza biológica, não são problemas de natureza essencialmente de mecanismos biológicos, mecanismos, vamos dizer, limitados aos processos naturais de doença, como as doenças tradicionalmente analisadas, mas sim que são essencialmente determinadas pelo modelo de desenvolvimento do nosso país, ou dos países, pelas políticas de organização do trabalho adotadas pelo país também, no caso do Brasil, por exemplo, em franco retrocesso, e pelas políticas de organização do trabalho das organizações onde os trabalhadores e as trabalhadoras trabalham, e tudo no macro contexto econômico, no macro contexto político, e que merecem ser vistos com essas dimensões. E é nesse sentido, professor, que eu estava desejoso de prosseguir a experiência do dicionário, que é transitar em várias áreas, mas assim de uma forma seletiva, porque eu não tinha mais... Eu sou aposentado oficialmente pela UFMG, então, no fundo, eu não precisava mais ter outros ganhos, como aliás eu não tenho, e nem nesse vínculo atual, mas em caráter voluntário, fosse um ambiente favorável ao pensamento complexo, ao pensamento multidisciplinar, transversal, o pensamento transdisciplinar, se possível. E eu estávamos mapeando 3 lugares, 3 oportunidades, mais ou menos simultaneamente, com essa dimensão, 2 no Brasil e 1 no exterior.
E a da USP, Universidade de São Paulo, surgiu com uma circunstância de um convite, porque eu participei de um evento lá sobre o tema das cidades globais, pelo professor Arlindo Felipe Júnior, que passou a ser depois meu padrinho na indicação para o IEA, Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, cuja direção atual também é de um médico, mas que também já tem esse pensamento global, que é Paulo Saldiva. Paulo Saldiva há muito já deixou, ele é um médico patologista, até muito renomado, na patologia geral, na patologia respiratória e também de assuntos gerais de saúde, tanto é que ele é comentador da TV Cultura e tem várias expressões públicas. E uma das expressões públicas é a de ter sido designado, nomeado pela reitoria da USP como diretor do Instituto de Estudos Avançados, que foi fundado em 1986 pelo então reitor Goldenberg, que tinha uma ideia de que assuntos complexos que não coubessem em nenhuma unidade específica da universidade deveriam ir para um lugar acolhedor de ideias complexas e de um tempo como se fosse um período de incubação até que se desenvolvesse ou se transformasse num outro instituto, ou se transformasse num projeto interinstitucional dentro da Universidade de São Paulo e fora dela. E, de fato, eu aceitei essa indicação, esse convite, já vinha preparando um estudo sobre esse tema que hoje está rotulado como impacto das novas tecnologias do trabalho contemporâneo sobre o viver, o adoecer e o morrer de trabalhadores e trabalhadoras. E que era um projeto que era e continua sendo um projeto nascido pelas inquietudes dentro da Abraste. Como vocês sabem, essa atual gestão que vai até dezembro, eu sou diretor científico da Abraste, mas a Abraste não tem recursos, a Abraste ainda é muito incipiente, mas eu estava buscando onde abrigar um projeto dessa grandeza, dessa magnitude. Como percebem, os impactos das novas morfologias do trabalho contemporâneo sobre 3 dimensões, né? O viver, não é só sobre o adoecer, o viver, o adoecer e o morrer. Nesse sentido, então, eu apresentei esse projeto e até assim um pouco, vamos dizer, temeroso que não tivesse acolhida. E ao contrário, ele foi rapidamente analisado, avaliado e recebeu aprovação pelos pareceristas que o analisaram e pelo Conselho Científico do IEA, e eu fui imediatamente convidado. É uma situação assim ímpar de se sentir dentro de uma instituição desse prestígio. Por outro lado, é uma situação totalmente voluntária, porque não há remuneração. Eu estou como pesquisador colaborador, que é uma forma de entrar no instituto, eventualmente no futuro ter alguma bolsa, ou eventualmente ficaria como professor visitante, que aí pode ter alguma remuneração. E esse projeto, então, para mim, hoje, ele foi concebido para começar com o mapeamento de tudo que se faz dentro da Universidade de São Paulo, no primeiro momento é USP, na área do trabalho. E eu fiz, inclusive, no projeto, já um mapeamento preliminar e encontrei, na época, já cerca de 14 unidades que trabalham com o tema do trabalho. E, na época, eu já listei cerca de 80 pesquisadores que trabalham com o tema do trabalho. E eu sinto que a minha tese foi essa, de que há muitas contribuições boas, há trajetórias lindas, mas não há a potencialização para que isso se transforme numa visibilidade de uso social ou de apropriação pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras e nem pela própria sociedade, ou seja, são estudos acadêmicos fragmentados, valiosos, porém ainda carecem de uma maior apropriação e diálogo, principalmente, com o movimento social, com o movimento de trabalhadores, com os sindicatos e, sobretudo, nesse tema das novas morfologias, que são tipificadas, mas não se limitam a elas,
com as plataformas digitais, o Uber, os entregadores Rappi e outros entregadores de bicicletas e de motos. E Uber são talvez a caricatura hoje mais dramática, ou a face mais dramática, digamos assim, desse guarda-chuva chamado novas morfologias do trabalho contemporâneo. Há outras ligadas à gestão, ao gerencialismo, os impactos da gestão adoecedora. Mas tudo isso se estuda na USP, mas em fragmentos. E eventualmente não se estuda. Então a ideia era primeiro mapear e analisar criticamente a produção da Universidade de São Paulo para inclusive identificar o que está faltando e quais são as necessidades atuais desse contexto. Eu digo primeiro a Universidade de São Paulo porque no próprio projeto eu digo que em seguida esse exercício de mapear e analisar criticamente a produção acumulada, pelo menos nos últimos 20 anos, vai se estender à Unesp, sua universidade, e à Unicamp, que foi minha universidade, e as universidades públicas, primeiro estaduais, depois federais do Estado de São Paulo, e progressivamente em outras unidades da federação. É um projeto de São Paulo, mas o meu abrigo institucional hoje é a Universidade de São Paulo. Estou muito feliz. O que eu tenho lá é uma mesa, um acesso a sinal, um crachá, e um trânsito com colegas e amigos de muitas áreas diferentes. Eu estou ao lado de duas pessoas, curiosamente, de polos muito distantes, mas muito próximas. Uma, por acaso, o professor Naumar. O professor Naumar, ex-reitor da UFBA 2 vezes, ex-reitor da Universidade do Sul da Bahia, é meu vizinho de sala hoje. Ele está lá como professor visitante, é mais do que eu, porque ele tem uma remuneração como tal para fazer um estudo sobre a universidade, repensar a universidade, que é o que ele fez nesses últimos anos como reitor. E ao lado dele tem um filósofo escocês que estuda as questões éticas da inteligência artificial e os outros tantos em outras áreas. Então eu estou bem cercado ali e normalmente nesse caráter voluntário eu vou segundas, quartas e sextas. Meu contrato como voluntário de 24 horas semanais, eu escolhi 3 dias por semana para estar presencialmente. Mas o agito que eu venho fazendo lá com os colegas e descobertas maravilhosas com colegas de outras áreas me prende mais do que isso. Eu acho que eu vou ficar 24 horas por dia, todos os dias, nesse projeto. Professor, fico entusiasmado com essas possibilidades. Você comentou esse primeiro levantamento e então a partir disso você tem já agora quais são os próximos passos, né? As necessidades identificadas, por onde vai andar esse projeto? O projeto prevê, isso está inclusive no cronograma de trabalho para 2 anos inicialmente, o projeto é para 2 anos inicialmente, e prevê a identificação de quem é quem, prevê a síntese do conhecimento acumulado, produzido na universidade, nas várias áreas, fase esta que ainda não começou. Isso vai ser feito tanto analiticamente sobre os trabalhos mapeados, identificados, a construção de uma espécie de um observatório ou um repositório, talvez um misto de repositório e observatório, no sentido de que toda essa informação coletada, reunida e analisada se torne acessível e seja socializada e, essencialmente, vamos dizer assim, o encontro, inclusive ainda este ano faremos o primeiro encontro interno das lideranças, dos pesquisadores que trabalham no trabalho, tanto no campus aqui da cidade universitária aqui em São Paulo, lá em São Paulo, quanto no campus de Ribeirão Preto. Ainda estou à busca de identificação de quem é quem. Eu estou esgotando agora, a primeira semana de outubro, está sendo feita essa gravação, as visitas para me apresentar e entregar uma cópia do projeto e saber quem está trabalhando nessa área. Tenho visitas programadas na próxima semana ainda, com colegas da economia, da sociologia do trabalho
e outros que ou já procurei ou marcamos esse encontro. A partir daí, a análise e discussão do que se produz. Mas o próprio projeto prevê que isso seja feito com ciclos de encontros e oficinas de trabalho abertas não só à produção, aos que produzem dentro da universidade, como à sociedade. Tem uma fase agora que começa também, aliás, estou fazendo aqui nesse evento mesmo, são contatos com lideranças dos movimentos sociais, basicamente trabalhadores, seja de ESSE, seja de ESAT, seja pastoral operária, que temos um colaborador nosso que forma uma pequena equipe, que são hoje 8 pessoas que estão aderidas ao projeto, como voluntárias também, que estão também trazendo outros olhares que estão faltando justamente, segundo a nossa análise preliminar, vamos dizer, dentro dos olhares da universidade, está faltando não só o diálogo, como a presença e a crítica dos trabalhadores e trabalhadoras e suas lideranças. Então é um processo que eu tenho que fazer com cautela, até para não criar, vamos dizer assim, não ser rechaçado, né? Porque ainda mais numa universidade tão sólida e tão, vamos dizer, até tão prestigiada e prestigiosa, vamos dizer assim. Eu não sendo da universidade, chegando de fora, também não quero criar anticorpos e arrumar confusão por lá. Então eu venho para agregar e para somar. Então no sentido de mapear, discutir, debater e identificarmos junto com os trabalhadores e as trabalhadoras os gaps, as lacunas de conhecimento, o que está faltando. Sobretudo dentro desse tópico que nós chamamos, desse momento dramático, chamado impactos das novas morfologias do trabalho, que, vamos dizer assim, ou não foram ainda estudados pela universidade, ou foram estudados de forma fragmentada. Então, a intenção de médio prazo é nós, de alguma forma, identificarmos ainda os grandes buracos, buscarmos recursos para a pesquisa integrada e integral de forma multiprofissional e múltiplos olhares, principalmente. E há produtos esperados, os produtos esperados são produtos essencialmente de diálogo com a sociedade, porque a nossa expectativa, e está no projeto isso, é que inclusive haja mudanças na regulamentação, nas políticas, e enfim, que possa haver, como também já vem ocorrendo em outros países, modificações favorecedoras ou protetoras desses mais vulneráveis, particularmente nesses que eu mencionei agora, que trabalham nas plataformas digitais, ou através de plataformas digitais, e que nós estamos acompanhando a um colega nosso que está agregado ao grupo, que é o rastreador de publicações, informações, notícias. E cada um já tem alguma função preliminar, todos eles voluntários do voluntário, então é uma equipe, por enquanto, toda baseada em voluntários, mas eu estou feliz porque houve adesões interessantes. Tem uma colega de Salvador que está participando à distância, uma colega de Ribeirão Preto que está participando à distância, não é da universidade, mas está se colocando à disposição, é uma colega de Goiânia, e fora os colegas na região de São Paulo, que eu recebo adesões ou intenções de aderir ao projeto quase diariamente. Nós vamos ter semana que vem, dia 8 de outubro, até uma data emblemática, 8 de outubro, a primeira reunião da equipe em formação. Para a gente concluir essa primeira fase aqui, eu queria te perguntar se, por exemplo, alguém interessado em conhecer mais sobre o projeto, se hoje em dia, se já há uma informação numa página na internet, se você já publicou alguma coisa a respeito, às vezes teve uma entrevista, às vezes publicou algo, então como que até agora... Obrigado, Liberto. A expectativa realmente é grande. Formalmente, meu contrato foi assinado só dia 26 de agosto, eu comecei dia 2 de setembro, então tem exatamente hoje, faz um mês, né, nessa data da gravação.
Mas se abrirmos o site do IEA, www.ieausp.br, nós vamos encontrar ali, vamos encontrar lá entre os professores colaboradores, entre os pesquisadores colaboradores, e vinculado lá está o link do projeto, em PDF, pode ser aberto um texto de mais ou menos 30 páginas, que tem também uma exaustiva revisão bibliográfica, quase que fosse um estado da arte que foi utilizado no projeto. O projeto não produziu nada ainda, assim, do ponto de vista, vamos dizer, de comunicação ou de mídia, a não ser notícias que saíram da minha contratação, algumas coisas assim. Mas em breve nós teremos eu não sei nem dizer a palavra técnica qual é, mas assim, um campo vinculado ao site do IEA. Atualmente, tem que entrar pelo IEA e me achar lá na categoria de pesquisadores colaboradores, há ali um link do projeto. Acredito que até o final de outubro comecem a aparecer notícias e, vamos dizer assim, um pouco mais de informação até dentro dessa linha. Nós temos o interesse, sim, de agregar pessoas. Nós precisamos, vou buscar recursos, estou em entendimentos com a Fundação Alemã, estou mapeando alternativas com a FAPESP, e eu sou meio agitado e batalhador. Claro que não depende de mim, mas o contexto todo é muito desfavorável, economicamente, politicamente, por isso mesmo o desafio é de grande porte. Bom, obrigado, professor.